Deixar aí o seu like, porque agora a gente vai conversar com o economista Davi Azim. Davi, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Discutimos agora há pouco mais sobre o ponto de vista político, essa lei da reciprocidade que garantiu aí a aprovação, né, e uma reação do Brasil aos Estados Unidos. Davi, segundo pesquisa Quest, atualmente 56% consideram que a economia brasileira piorou nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com a Quest, 88% dizem que o preço dos alimentos subiu nos mercados no último mês, apesar das medidas de zerar a alíquota. A aprovação do governo continua caindo. Na sua avaliação, antes de a gente falar sobre os Estados Unidos, a que a gente pode atribuir essa desaprovação? É de fato o aumento no preço dos alimentos, na cesta básica, quando mexe com o povo, não tem como evitar de fato essa carga negativa em relação ao governo? Muito bom dia. Bom dia. Na realidade, quando a gente tenta analisar essas questões de desaprovação do governo, essa queda de popularidade, é realmente a falta de pragmatismo com relação ao discurso, né, do governo. Por exemplo, você fala que o governo disse que ia aliviar um pouco mais, as pessoas iam comer mais alimentos, de uma forma, alimentos mais nobres, inclusive, mas infelizmente o acesso a esses alimentos está muito complicado. A inflação, em geral, é algo que conota aí, tá certo, a questão principal com relação à acessibilidade das pessoas à administração do governo. Então, nós estamos vivendo um momento agora inflacionário muito grave, tá certo? O governo não consegue, mesmo o Banco Central elevando a taxa Selic, tá certo? Tentando conter um pouco mais a inflação, que eu sempre disse que é um remédio amargo, não está conseguindo ter essa forma mais contundente o controle inflacionário. Então, na realidade, o governo está perdendo a mão na área econômica. Quando perde a mão na área econômica, o bolso das famílias, das empresas, sentem, né? Então, isso reverbera por toda a economia, tá certo? E aí realmente traz essa desaprovação governamental. Afora que outras promessas políticas, né, os discursos políticos, não tem funcionado na prática, e isso realmente afeta, né? A população sente e ela realmente é descontente com isso, anda descontente com isso, né? Afora que também, tecnicamente falando, o governo tem uma relação dívida-PIB cada vez mais crescente, né? O que também preocupa analistas, preocupam os colegas economistas, porque isso não é interessante para o país e para o desenvolvimento do país. E realmente o cenário não digamos assim, tem uma tendência a melhorias, tá certo? E aí vem a questão do alimento, vem a questão do aumento de imposto, da carga de imposto para a população. Enfim, o governo gasta muito, não consegue conter a sua ânsia, a sua fome por gastar, e aí prejudica a população de forma geral.